Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aí. É uma pequena série de vídeos, né, relacionado à vida de Jesus. Na última oportunidade que estivemos juntos aqui, o primeiro vídeo, na verdade, né, nós falamos aí, aqui no capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus. Vamos lá? Para que nós possamos então dar aí continuidade, capítulo de número 16, versículo de número 15, quando Jesus então interroga os teus discípulos, né? Versículo 15, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, esta pergunta foi feita por Jesus aos teus discípulos. Antes, ele havia perguntado o que as multidões falavam a respeito da sua identidade. E depois, então, ele leva essa pergunta também aos discípulos. E é muito interessante, por quê? Porque nós veremos que o ministério de Jesus, ele trazia no meio desta multidão aí esse questionamento relacionado de quem era ele, né? Ou seja, a vida de Jesus trouxe um impacto no meio da sociedade onde ele estava exercendo o seu ministério, que por diversas vezes as pessoas perguntavam, né, quem era ele. E a gente precisa entender que para que nós venhamos crer nele, é de suma importância entender quem ele é. Às vezes a nossa falta de entendimento, né, a respeito da pessoa de Jesus traz um grande problema dentro dessa nossa soteriologia, né, a doutrina da salvação, porque nós não compreendemos, assim como no meio daquela multidão havia pessoas que, por falta de compreensão de quem ele era, acabaram virando as costas e o deixando, né? Mas quando nós compreendemos quem ele nós então não temos como negar de confiar nele, né? de confessá-lo como ele realmente está descrito dentro das Escrituras, que é aquele que foi prometido. Né? Nós, no outro vídeo, falamos a respeito de todas as profecias. Não falamos todas as profecias, porque falamos aqui que são muitas profecias, mas das que nós fizemos menção aqui, nós vimos que Jesus ele cumpre 100% as profecias do Antigo Testamento que foram relacionadas à vida dele. Então, hoje, nós vamos ver aqui que essas perguntas também surgiam, né? E nós vamos ver que constantemente, diante dos seus feitos, diante dos milagres que eram operados, das suas palavras, nós vamos ver que nascia isso, as pessoas ficavam impressionadas e eles estavam diante de uma pessoa ali que nunca eles haviam visto acontecer, a pessoa falar com uma sabedoria, e então eles se questionavam quem é esse. Por exemplo, aqui em Lucas, capítulo de número 5, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 5, a ocasião quando Jesus, Lucas capítulo 5, versículo de número 21, vai curar o paralítico. Só que o que é interessante é que antes de Jesus curar, né, eles descem o paralítico ali pelo telhado, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, então, ele perdoa primeiro o pecado daquele paralítico. E isso traz um questionamento na vida aí dos escribas e dos fariseus que estavam presentes ali naquele ambiente. Eles começaram então a arrazoar dentro do seu coração. E no versículo de número 21, eles levantam esse questionamento porque só Deus tem poder de perdoar pecado. E Jesus então olha, né, aqui há uma revelação de sua divindade. Preste bem atenção, né, porque é muito interessante isso. O versículo 21 diz, e os escribas e os fariseus começaram a razoar dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Qual é a blasfêmia que ele está dizendo? Perdoados são os teus pecados. Por que era considerado uma blasfêmia pelos
escribas e pelos fariseus? Porque só Deus perdoa pecado, né? Então eles dizem, quem pode perdoar pecado se não Deus? Não é? Então eles questionam, quem é esse que está dizendo esta blasfêmia? Porque ele perdoa e depois ele manda com que esse paralítico então viesse levantar aí, né? E sair. O versículo a seguir, o versículo 22, diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha só, respondeu, o que arrazoais em seu coração? Né? Então, olha que coisa profunda isso daqui, né? Jesus conhece o pensamento deles. Jesus conhece o coração, né? Então, olha que há aqui uma revelação muito profunda da sua divindade, da sua deidade, né? Que ele conhece, ele não só perdoa o pecado, mas ele também conhece o coração daquelas pessoas que ali estavam. E aí, ele diz assim, qual é mais fácil? Ou seja, para Deus não há impossível, né? Então, para nós, há dificuldades em muita coisa. Porém, diante daquele cenário, Jesus então diz qual é mais fácil: dizer teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda. Olha só, aí no versículo 24 ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai. E o versículo 25 diz: e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava sentado, foi para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, nós vamos ver que ao longo do ministério de Jesus, sempre diante desses milagres, dessas coisas maravilhosas, desses prodígios, surgia entre eles a pergunta: que homem é esse? Né? Quem é esse? Observe ainda em João capítulo de número 5, versículo de número 12. O evangelho escrito por João, capítulo de número 5, e o versículo de número 12 também. Aqui o cenário é o tanque chamado Betesda, né? Onde se reuniam ali uma multidão de pessoas enfermas, paralíticos, né? Ficavam em volta, pois entre eles haviam ali uma crença de que descia um anjo e movia aquelas águas, né? E aquele que a certo tempo viesse descer, então ele era curado de todo o mal. E a Bíblia então nos diz que Jesus vai para lá, aí, e a Bíblia diz que Jesus cura um paralítico que estava nessa condição havia aí muitos anos, né? O versículo 5 diz 38 anos. Então Jesus cura ele. E quando Jesus cura ele, o versículo de número 12 diz assim: e perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E os que foram curados não sabiam quem era, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Então, aqui nós veremos também, mais uma vez, o questionamento relacionado de quem foi ou quem era o homem que havia curado. Jesus havia se retirado, depois Jesus vai encontrar esse homem no templo. Então, constantemente no ministério de Jesus vai acontecer esse questionamento, essa pergunta: quem foi que te curou? Quem é esse homem? Quem é ele? Né? Ainda nós veremos aqui em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, o seu controle sobre a natureza. Marcos, capítulo 4, vamos ver? Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, quando ele então, ele vai aí fazer esse grande milagre
acalmando aí, então, a tempestade. E isso vai trazer aí no meio dos discípulos aí esse questionamento, né, de quem seria ele? Como que pode? Por quê? Porque nós veremos no Antigo Testamento que somente quem tinha o poder de acalmar a tempestade seria Deus. Então, veja bem, vamos ler primeiro Marcos, capítulo de número 4, e depois a gente vai no Antigo Testamento e aí a gente vai entendendo por que havia tanto questionamento de quem era, de quem ele era, ou quem era ele, né? Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, a Bíblia diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, eles estavam questionando quem era esse. E por que eles estavam questionando? Veja bem, Salmos de número 29. Vamos ver o Salmo de número 29 para a gente entender por que os discípulos ficaram tão assustados diante desse milagre. Salmos de número 29, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Salmo 29, versículos de número 10 e versículos de número 11. Vamos ler aqui? Olha só, versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então veja que o Salmo aqui está falando que o Senhor se assentou sobre o dilúvio, né? Agora, vejamos ainda o Salmo de número 89 e o versículo de número 9. 89, Salmo 89, versículo de número 9. Deus é aquele que se assenta sobre o dilúvio, né? É aquele que dá paz no meio desta grande turbulência. Salmo 89, versículo de número 9, para que compreendamos aí por que os discípulos ficaram então perplexos. Versículo 9 diz assim: tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Este salmo está fazendo aqui menção das grandezas de Deus. E aqui fala, o primeiro salmo diz que Deus se assenta sobre aí o dilúvio. Neste salmo, Davi louva a Deus pelo seu poder de acalmar a tempestade. Olha o salmo de número 107, versículo de número 29. Salmos de número 107, versículo de número 29. 29. Diz assim: faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Olha só. Então se alegra com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Então, observe que falando da bondade de Deus no Antigo Testamento e falando dos feitos de Deus, Deus ele se assenta sobre o dilúvio, Deus ele acalma a tempestade, Deus ele para os ventos e leva o barco em paz ao seu destino. Os judeus que estavam dentro daquele barco, esses discípulos, eles estão cientes aí daquilo que o salmista Davi ele fala no Antigo Testamento. E quando Jesus opera isso, eles ficam impressionados a ponto de dizer: que homem é esse? Mas não para por aí. Veja bem, Marcos capítulo 2, versículo de número 7. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 7. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Aqui nós já veremos, né, mais uma vez, como lá no capítulo 5 que nós lemos, Jesus ele perdoando o pecado. Versículo de número 7, 2:7. Diz assim:
Por que dizes assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Lucas capítulo 7, versículo 49. Mais uma vez, nós veremos aí esse questionamento. Lucas 7, 49. Observe que eles fazem aí uma pergunta. Quem é esse que pode perdoar pecado, senão só Deus que perdoa pecado? E Jesus está dizendo, perdoados são os teus pecados. Lucas 7, versículo 49, diz assim, preste bem atenção. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que diz, quem é esse que até perdoa pecado? Então Jesus aqui, quando perdoou, a pecadora aqui se derramou aos pés de Jesus ali, né, derramando, né, um unguento ali, essa mulher que veio até Jesus por detrás, e Jesus então agora perdoa os pecados dela. Vai que a tua fé te salvou. Mas não para por aí. Veja, essa pergunta nós iremos ver também que João Batista, ele também questionou, né? João Batista também questionou. Lucas 7, versículos de número 18 ao 23. Vamos ver? Então, João, o Batista, esse primo de Jesus, né? Que 6 meses aí, mais velho que Jesus, versículo de número 18, Lucas capítulo 7, versículo de número 18, que diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Quais coisas? Que Jesus havia curado o filho da viúva de Naim, né? Então, anunciaram a Jesus a João Batista, esse grande milagre que Jesus havia operado. E aí, João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Né? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, olha só, preste bem atenção como que ele vai responder a pergunta dos discípulos de João. Curou muitos de enfermidade, males e espíritos maus, e deu vista a muito cego. Respondeu então Jesus, disse-lhe: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Por que Jesus fala isso? Porque alguns dizem que por Jesus ter tocado aqui no esquife, então eles consideravam impuro, né, aquele que tocava em morto. Então João Batista, sabendo do que Jesus fez, diz que ele se escandaliza com isso que Jesus ele fez. E ele entra então em um estado aqui um pouco de dúvida, pois ele já havia escutado aquela voz no Jordão quando foi batizar com ele e visto, né, o Espírito Santo descer sobre ele. Porém, agora aqui, ele acaba entrando aí em uma crise. E ele faz menção aí a respeito da identidade. Pergunte se é ele ou se virá outro, né? Nós devemos esperar outro. E como que Jesus responde? Com as credenciais do ministério do Messias, né? Aquilo que nós falamos aqui, que o profeta messiânico já havia profetizado, relacionado de que quando o Messias viesse, ele curaria o cego, abriria a visão do cego, ressuscitariam os mortos, né? Então, ele aqui também trouxe, né, diante de João Batista esse questionamento, né? Quem é ele? Ou nós devemos esperar outro? Mas vamos continuar aqui. João capítulo de número 8, versículo de número 25. Vamos ver aqui João capítulo de número 8. Versículo de número 25. Diz assim: Disse-lhe, pois, quem és tu? E Jesus lhe disse, isto mesmo, que seja desde o princípio, vos disse. Então, aqui nós vamos ver o discurso de Jesus sobre a sua missão. Ou seja, no capítulo, aqui a partir do versículo de número 12, nós veremos aqui Jesus então
falando a respeito da sua missão. E aqui nasce esse questionamento de quem era ele, né? Disseram-lhe, pois, aqui, as pessoas aqui, quem és tu? Então as pessoas estão perguntando quem é ele. Vamos ver agora quando as pessoas aqui, devido à sua autoridade, questionam. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 28. Por causa da autoridade que Jesus ele tem, nasce esse questionamento de quem é ele. Marcos 11, versículo de número 28. Marcos 11, versículo de número 28. Diz assim: e eles disseram: com que autoridade faz tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Então aqui, eles estão interrogando, as pessoas estão interrogando Jesus por causa dos milagres, da autoridade que Jesus ele tem. Então a autoridade que Jesus possuía trazia esse questionamento relacionado à sua identidade, né? Mas vamos continuar aqui ainda. João 8:25. Nós lemos aqui, mas vamos retornar lá. João 8:25, né? Que mais uma vez eles perguntam: quem és tu? Jesus lhes disse isto mesmo, que já desde o princípio vos disse. Né? Então, preste bem atenção. Herodes também questionou. Lucas 9, versículo 9. Lucas 9, versículo de número 9. Vamos ver? Lucas 9, versículo 9. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então Herodes também aí questionou quem era ele, queria o vê-lo. Vamos ver também o sumo sacerdote no julgamento de Jesus, Marcos 14, versículo de número 61. Então veja que o ministério de Jesus era um ministério de grande impacto e trazia um questionamento de quem era ele diante desses milagres. João 14, versículo de número 61. João 14, 61. Diz assim o versículo: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tomou a pergunta e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha só, que coisa, né? Então eles também. O governador Pôncio Pilatos também questionou. Marcos capítulo 15, versículo de número 2, diz assim: e Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele lhe respondeu: tu o disseste. Preste bem atenção. Então aqui também Pilatos vai questionar. Mas enquanto também ele ensinava os seus discípulos, o próprio Jesus levantou essa pergunta, né? Quem vós dizeis que eu sou? Que foi aonde nós iniciamos. Então, veja que o ministério de Jesus, ele despertava essa pergunta nas pessoas para saber quem ele era, porque diante da sua autoridade, diante de perdoar pecados, dos milagres em que ele fazia, a autoridade que ele teve sobre a natureza, como nós vimos aqui, de acalmar, era coisa que, né, era impossível a um homem. Então preste bem atenção que há uma importância muito grande em nós sabermos quem é Jesus. Então veja que o questionamento relacionado ao seu ministério foi algo natural. No próximo vídeo, então, nós vamos continuar estudando e nós veremos quem ele disse ser. Então nós agora estamos vendo que o questionamento nascia diante do impacto do ministério, diante das coisas que Jesus operava, das coisas que Jesus fazia. Era algo impossível a um homem, né, fazer. Aquela coisa que Nicodemos diz: olha, nós sabemos que não é possível um homem fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então esse questionamento, ele nascia, tá certo? E então, agora no próximo vídeo, nós vamos ver quem Jesus
disse ser? Quem que Jesus falou que ele era? Né? Então, o ministério nascia essa pergunta. E ele questionou. Agora nós veremos o que a Bíblia fala que Jesus falou a respeito de si mesmo. Então nós vamos meditar aí um pouco quem ele disse ser, tá certo? No próximo vídeo, para que a gente não se estenda muito, eu te aguardo aí no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo?